Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Físico-Química aplicada à farmácia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica. Tá? A termodinâmica é um conteúdo da físico-química que aborda como que os compostos reagem frente à temperatura. Como que a mudança de temperatura pode influenciar nas características físico-químicas dos compostos, das substâncias. Para nós, aplicada à farmácia, a gente vai estudar aqui como que os fármacos se comportam frente a variações de temperatura, tanto para mais quanto para menos. Tudo bem? Para nós parece muito contraintuitivo, porque normalmente os fármacos não são administrados em função da temperatura. Então a temperatura, tecnicamente, não influenciaria na ação dos medicamentos, e isso é óbvio, tá? Porém, pessoal, quando a gente vai desenvolver um medicamento, quando a gente vai estudar as características físico-químicas dos fármacos, as características termodinâmicas dele são de fundamental importância para a definição da estabilidade, definição do prazo de validade e também de quais componentes eu consigo ter naquela formulação, sendo que não gere incompatibilidade entre um recipiente e o fármaco propriamente dito. Tudo bem? Então, para nós, a gente vai ver que as características físico-químicas dos fármacos são de fundamental importância para que a gente possa desenvolver uma formulação segura e eficaz, que sirva ao fim proposto pelo qual ela foi desenvolvida. Tudo bem? E quando a gente vai analisar as características dos fármacos frente à temperatura, né, e vocês já fizeram isso em parte, em algum momento da sua vida, viram, vocês conhecem algumas características termodinâmicas das substâncias, sabem que o gelo ele funde a temperatura de 0 graus e entra em ebulição na temperatura de 100 graus, aparentemente, né, porque a gente pode ter variação colocando álcool, colocando sal, colocando outras substâncias, tá? Para os fármacos, quando a gente faz essa análise da termodinâmica, a gente chama isso de análise térmica. E na indústria farmacêutica, a análise térmica ela é muito aplicada. Tá? Se você futuramente tiver uma farmácia de manipulação e você comprar uma matéria-prima de uma indústria farmoquímica que produz as matérias-primas e ela é uma indústria séria, ela vai encaminhar para você um laudo de qualidade daquela matéria-prima que você está comprando. E um dos testes que atestam que aquela substância é de fato a que você comprou, ele manda um laudo de análise térmica, ok? Por quê? Porque uma das primeiras características que os fármacos têm e que para nós que é muito importante é que eles fundem. Né? Normalmente a gente tem fármacos que estão naturalmente na temperatura ambiente no estado sólido. Quando eu forneço temperatura para esse fármaco no estado sólido, chega um momento onde as ligações intermoleculares, né, que a gente já viu, elas se rompem. Né? Chega um momento que elas se rompem. No momento que elas se rompem, o fármaco se liquefaz. Eu digo que ele entrou em fusão. Tudo bem? Pessoal, a temperatura de fusão de um fármaco, ela é como se fosse o fingerprint da molécula. Fingerprint para nós seria numa tradução livre, seria a impressão digital da molécula. Eu sei que o ácido acetil salicílico funde a 134 a 135 graus Celsius. Tudo bem? E nenhuma outra molécula vai fundir nessa temperatura. É muito raro, é muito difícil ter duas moléculas que fundem da mesma maneira, na mesma temperatura. Então a gente diz que o ponto de fusão ele é indicativo, tá? Da característica daquele fármaco, inclusive nesse caso, da própria identidade do fármaco. Haja vista que o ponto de fusão é considerado o fingerprint da molécula. Tudo bem? E a análise térmica para nós, pessoal, ela vai se apresentar como um conjunto de técnicas, tá, que a gente aplica para análise de fármacos. E a gente vai estudar as características termodinâmicas dos fármacos com essas técnicas, já vendo os gráficos dessas técnicas. Tudo bem? Mas primeiro, o que seria essa análise térmica? Nada mais é do que um termo genérico para falar sobre os métodos pelos quais as propriedades físico-químicas de uma substância, né, ou uma mistura de substâncias, quando eu pego o meu fármaco, trabalho com ele sozinho, ele está puro. Quando eu trabalho com ele junto dos recipientes que vão estar presentes na formulação, eu tenho uma mistura. Então as características físico-químicas são determinadas em função da temperatura que eu forneço para aquela matéria-prima ou para aquela mistura, em função do tempo.
né? Quantidade de calor, quantidade de temperatura em função do tempo. Tudo bem? Então aqui, ó, normalmente eu tenho um programa controlado de temperatura. Podem ver aqui, ó, que nesse primeiro eixo ele vai de 0 até 1100 graus Celsius e no tempo de 0 a 270 minutos. Né? Então eu tenho aqui, ó, um programa de aquecimento, ó, de 5 graus Celsius por minuto, então ele está subindo 5 graus Celsius a cada minuto. Depois eu mantenho aqui, ó, até 100 graus Celsius, depois eu mantenho em 100 graus Celsius fixos durante 14 minutos. Depois eu subo ainda mais na velocidade maior de 20 graus Celsius por minuto até mais ou menos 300 graus Celsius. Mantenho estável em 300 graus Celsius por 30 minutos. Depois eu subo na velocidade de 10 graus Celsius por minuto de 300 até mais ou menos 1000 graus, mantenho 40 minutos em 1000 graus e depois eu posso fazer até o resfriamento. Resfriamento de 4 graus Celsius por minuto até mais ou menos 800 graus e depois de 15 graus Celsius por minuto até mais ou menos ali 500 graus. Eu digo que no vermelhinho aqui eu tenho períodos de aquecimento, enquanto no azul eu tenho períodos de resfriamento, enquanto aqui no preto eu tenho métodos isotérmicos que mantêm a temperatura constante durante um tempo. Tudo bem? Isso que consta aqui, pessoal, nada mais é do que um programa controlado de temperatura, tá? Normalmente, quando a gente vai avaliar as características físico-químicas de fármacos, a gente só faz um aquecimento. Normalmente na velocidade de 2, de 3, de 5 graus Celsius por minuto, tá? E também não preciso chegar lá a 1000 graus Celsius, porque os medicamentos eles são compostos orgânicos. Então dificilmente ele vai passar de 350 graus já sem degradar. Né? Então quando eu trabalho com medicamentos, com fármacos, raramente eu passo de 500 graus, não há necessidade, tá? Porque ali em 500 graus, próximo, um pouco antes disso, ele já começa a carbonizar, separar os átomos de carbono, formando cinzas, tá, ok? Então o ponto de fusão vai ocorrer muito antes disso. Primeiro a fusão, depois a degradação do fármaco, ok? E a análise térmica, então, é um conjunto de técnicas que se aplicam a várias áreas, né? Desde alimentos, metais, solos, minerais, carvão, vidro, cerâmica, revestimentos, catalisadores, fotoquímicos, madeira, explosivos, graxa, sabões e assim vai, mas também se aplica muito para nós na área da farmácia, analisando produtos farmacêuticos. Então, para produtos farmacêuticos eu posso analisar o que, pessoal? A estabilidade de uma molécula, porque o prazo de validade de uma molécula nada mais é do que a relação da estabilidade dela frente a calor e calor principalmente e também a luz, a presença do oxigênio, do nitrogênio fazendo reações de oxirredução nas moléculas, tá? Então eu analiso por análise térmica muito a degradação dos fármacos, a temperatura de fusão, tá? E como que ele se comporta, quanto que ele é estável quando eu forneço temperatura para ele. São várias técnicas, aqui tem vários nomes de técnicas. As que a gente utiliza para farmácia, é essa primeira, que é a termogravimetria, que eu analiso a massa em função da temperatura. Então, quanto que a massa reduz em função da temperatura, e normalmente para fármacos a massa vai reduzir, porque eu vou fornecendo temperatura, os compostos lá do fármaco vão se degradando, quebrando e volatilizando, logo eu perco massa, tá? E essa terceira aqui, que é a calorimetria exploratória diferencial, conhecida como DSC, onde eu analiso a entalpia, a energia necessária para entrar em processo de fusão, a energia necessária para que ocorra a degradação. E a degradação dos fármacos nem sempre elas ocorrem de uma maneira, num passo só. Pega uma molécula farmacêutica, ali um pó, o que acontece? Quando eu forneço temperatura para ele, chega um momento onde as ligações intermoleculares se separam, ele funde, ele entrou em fusão. Na fusão tenho perda de massa? Não tenho perda de massa, tá? Mas eu consumo a energia para que ele entre em fusão, tá? E depois da fusão ele se liquefaz e eu continuo aquecendo. Vai chegar um momento onde as moléculas agora elas não vão mais quebrar intermolecularmente, porque ela já quebrou. Mas ela vai se quebrar agora intramolecularmente. Então a molécula vai se degradar. E essa degradação da molécula pode se dar em um único passo, quando é uma molécula mais simples, ela se quebra e se volatiliza ou carboniza,
né? Ou ela pode se dar em vários passos, né? Uma macromolécula, uma molécula grande, pegue uma digoxina. Primeiro são separados os açúcares da digoxina, tá? Para depois quebrar a molécula, ok? Então pode se dar em um passo o processo de degradação, como 2, 3 passos. E a gente vai ver nos exemplos. Então a termogravimetria, que é a primeira técnica ali, onde eu analiso a massa, é uma técnica de análise térmica onde a massa da amostra é registrada em função da temperatura e do tempo. Então eu forneço temperatura, né, e analiso quanto que ele perde de massa em função do tempo. Normalmente, para nós, fármacos têm perda de massa. Mas se eu for analisar outras substâncias, chega alguns momentos que ela pode ter ganho de massa. Porque ela pode fixar o nitrogênio da atmosfera, o oxigênio, os gases da atmosfera. Tudo bem? Tá? Então eu tenho aqui, ó, vários tipos de curvas termogravimétricas, né? Aqui, ó, variação da massa em função da temperatura. A gente pode ver que nessa primeira curva aqui, ó, eu não tenho perda de massa. Na segunda curva B eu tenho uma perda já grande de massa em um passo só, né? Já no começo, tá? Na curva C eu tenho uma estabilidade, mas chega um momento onde eu tenho perda de massa. Na curva D, eu tenho uma estabilidade, perde massa, estabiliza novamente, perde massa novamente, estabiliza novamente, perde massa novamente. Tudo bem? Na curva E, eu tenho também alguns passos para perda de massa, só que eles não são tão visíveis quanto aqui no ponto D. Olha só, eu já começo com uma instabilidade no momento com que eu começo aquecendo a amostra. Ela degrada, né, perdendo massa. Aqui ela dá uma leve estabilizada, mas já continua degradando, dá uma leve estabilizada e continua degradando e estabiliza aqui ao final, né? Na curva F é o contrário. Eu forneço temperatura e ela tem um ganho de massa, existe um processo de adsorção. A adsorção que pode ser do nitrogênio, pode ser de algum outro gás que está presente ali naquele momento do aquecimento. Tudo bem? Na G também, tá? Só que, ó, aqui, quando eu tenho um ganho muito bem definido, olha, eu aqueço, chega um momento que ele ganha e depois ele estabiliza. Aqui eu vou ganhando lentamente, ganho lentamente, chega num ponto máximo de ganho e depois eu tenho uma certa perda, tá, de massa. Tudo bem? Esses gráficos, eles vão ser aqui, ó, nesses próximos slides, eles vão falar detalhadamente de cada um deles, né? O que é o B, o que é o C. Os mesmos gráficos ali, só vai mudando aqui do lado esquerdo. O D, o E, o F e o G, tá? Vocês podem ler ali em detalhes. Mas é basicamente isso ali, o objetivo era mostrar que as curvas, elas podem se apresentar de uma só etapa, de mais etapas, etapas bem definidas, etapas não bem definidas, e também posso ter ganho de massa, tá? O que acontece? Aquilo ali é um gráfico, né? Um gráfico de perda de massa ou de ganho de massa. No momento que há perda de massa ou que há ganho de massa, há a gente faz um tratamento matemático onde a gente consegue extrapolar a primeira derivada, né? Ou a termogravimetria derivada. Daí já não é mais uma análise lá no equipamento, eu pego o resultado da termogravimetria e faço uma análise matemática para pegar a primeira derivada. Agora, no nosso curso de farmácia, a gente não tem mais aquela matemática básica lá do começo, que tinha no começo do curso, né? Mas a primeira derivada é como se fosse um tratamento matemático, assim como o log, né? O antilog, né? É um tratamento matemático, tá? Mas para que serve essa derivada? Serve para demonstrar mais facilmente quando inicia o processo e quando finaliza o processo. Vamos pegar um exemplo aqui da derivada, né? Eu tenho aqui a minha curva termogravimétrica, onde eu aqueci, chegou um momento aqui que ela começou a ter perda de massa. E chega um momento onde ela estabiliza aqui, sobra uma massa que se mantém estável. Como que eu sei aonde que é o começo e o fim do processo? A primeira derivada vai mostrar isso, ó. Ela sai da linha base e retorna na linha base. Tá? Então eu sei que o início da perda de massa iniciou aqui e a finalização da perda de massa está bem aqui. Tudo bem? Essa seria a derivada. É bom quando eu tenho vários processos, olha aqui, ó, de perda de massa. Ó, uma perda, duas perdas, 3 perdas, 4 perdas, 5 perdas. Né? Quando eu coloco para definir quais são as primeiras derivadas ou segundas derivadas, às vezes, o que acontece? Ele consegue mostrar certinho onde é o início e o fim do processo. Às vezes até porque os processos, eles seguem quase que, ó, eles vão se emendando. Aqui emendaram, mas eu consigo definir aonde que inicia um, aonde que finaliza ele. Tudo bem? Essas perdas de massa, pessoal, elas não são só relativas à degradação, tudo bem?
Se eu pego ali uma amoxicilina, um antibiótico da família dos beta-lactâmicos, trihidratada, no primeiro momento que eu aqueço ela, ela vai perder essa água da hidratação dela. Né? A água vai sair primeiro, ali próximo dos 100 graus Celsius, ela vai vaporizar, ok? Para daí depois eu ter perda de massa que pode ou não ser relativa à degradação. Então nem toda perda de massa para fármacos é degradação. Até fármacos que a gente considera que eles são anidros ou sem água, a gente diz que ele é anidro porque ele não tem água na constituição da estrutura molecular. Na amoxicilina trihidratada é como se eu tivesse uma amoxicilina, 3 moléculas de água nela, ligando outra amoxicilina, mais 3 moléculas de água, ligando outra amoxicilina e assim vai. Tá? Porém, existe água adsorvida, pessoal. A gente tem a umidade relativa do ar aqui. Então, qualquer pó, ele tem uma certa quantidade de água adsorvida na sua estrutura, na sua superfície. Quando eu aqueço ele, a primeira perda de massa normalmente vai ser da desidratação, tá? De água que a gente tem normalmente nos pós. Então aqui a derivada, não, mostrando na termogravimetria, olha aqui, ó. Aqui para mim a curva termogravimétrica parece que eu tenho praticamente só um evento, ó. Ela se mantém estável até aqui e depois ela tem aqui uma perda de massa. Porém, quando eu coloco a termogravimetria derivada, DTG, eu consigo perceber o início do processo e eu consigo perceber que existe um fim, porém ele já inicia outra perda de massa. Mas eu tenho que... Isso para mim é importante porque eu tenho 2 momentos de perda de massa de 2 origens distintas. Então, às vezes, um processo de degradação em 2 etapas, né? Isso para mim é importante definir. Tudo bem? Olha aqui, ó. A curva termogravimétrica, essas azuis aqui em cima, e eu tenho as derivadas, né? Olha só, nessa primeira aqui é uma básica clássica, né, de um evento só. Na segunda, ó, eu tenho 2 eventos que ocorrem, um ocorre, antes de ele finalizar já começa a ocorrer outro, porém eles são distintos, e também até no retorno, né, na linha de estabilização nessa última aqui, ó. Eu tenho um evento, antes de ele retornar eu tenho 2 pequenos outros eventos, mas só a derivada vai me permitir isso. Tá? Então é a termogravimetria, a derivação dela, que é um tratamento matemático, não é o equipamento que faz uma nova análise, ele faz uma análise termogravimétrica e depois ele me dá a derivada. Tá? Ele faz com que eu consiga visualizar mais facilmente os eventos que podem estar ocorrendo ali. Tudo bem? E pessoal, da termogravimetria, gravimetria já diz o nome, né, em relação a peso, a balança, em relação à perda de massa, ela nada mais é do que uma balança. Só que essa balança, ela é uma microbalança, micro mesmo, muito pequenininha. Tanto que eu peso ali na ordem de 2, 3, 5, 10 miligramas para poder fazer a análise. E já pesa dentro dela mesmo, porque ela é uma balança. Tanto é que eu vou aquecendo e ela vai verificando a variação da massa. Tudo bem? E essa termobalança, ela fica dentro de um forno de cerâmica. Esse forno de cerâmica aí que vai de temperaturas até negativas, dependendo do equipamento que eu tenho, ali de menos 60, menos 50 graus Celsius, até 1100, 1500, 2000 graus Celsius, tá? Fatores que influenciam na curva termogravimétrica, a taxa de aquecimento. Pessoal, a taxa de aquecimento diz respeito à velocidade com que eu aqueço. 1 grau Celsius por minuto é uma baixa velocidade. 2 graus Celsius por minuto já é a velocidade maior, é o dobro. 5 graus Celsius por minuto, 10 graus Celsius por minuto, 20 graus Celsius por minuto já são velocidades bem altas. Tá? Vocês têm que guardar para vocês que quanto mais lenta é a velocidade, mais facilmente eu consigo visualizar eventos de perda de massa. Tá? Porque senão eles vão ocorrer muito rapidamente e eu não consigo visualizar. Eles podem passar batido, eles podem passar despercebido. Tá? Então esse é um dos fatores que influencia, tá? A atmosfera que eu utilizo, tá? Como ela é uma balança num sistema fechado, eu consigo controlar a atmosfera que eu coloco lá dentro. Que tipo de atmosfera? Gás, o oxigênio, digamos, o ar comprimido. Posso utilizar oxigênio puro, porque às vezes eu quero instigar reações de oxidação. Nitrogênio puro. Eu normalmente para fármacos eu vou utilizar nitrogênio puro. Por quê? Porque eu inibo reações de oxirredução que vão influenciar na característica da minha amostra. Eu quero saber como que ela vai se comportar dentro de uma embalagem, de um blister, de
de um frasco ampola, né? De uma ampola, onde eu tenho uma quantidade mínima de oxigênio do ar ali dentro. Então, normalmente eu faço as análises com uma atmosfera de nitrogênio, porque daí a atmosfera de nitrogênio para os fármacos, na maioria das vezes, ela é uma atmosfera inerte, tá? E o porta-amostras, que é o receptáculo onde eu boto o meu fármaco lá dentro. Ele pode ser de alumínio, tá? Pode ser de cerâmica, e isso vai influenciar na taxa de ganho do aquecimento. Por isso que normalmente a gente vai trabalhar com taxas de aquecimento para fármacos normalmente inferior aí a 10 graus Celsius por minuto. Porque daí a gente consegue manter uma boa visualização. Não importa se o meu porta-amostras, que a gente chama de cadinho, ele é de alumínio, né? Se ele vai ser de cerâmica, se ele vai ser de silício, tudo bem? E fatores relacionados à característica da própria amostra, como a quantidade da amostra, né? Amostras muito grandes, elas não distribuem o calor de forma homogênea, por isso que normalmente a gente utiliza quantidades muito pequenas, 3, 5 miligramas, tá? Tamanho e forma da partícula, né? Cristais muito grandes, eles não transmitem o calor muito facilmente. Quanto mais pulverizado o pó, melhor, tá? O contato da amostra com a atmosfera e com o meu sistema a panelinha, o cadinho, o calor das reações que ocorrem, né? E a condutividade térmica do meu material. Tem materiais que não têm boa condutividade térmica, tem materiais que têm, tá? Ó, carbonato de ferro, aqui um exemplo, né? Aquecido a 1 grau Celsius por minuto, a 2 graus Celsius por minuto, a 10 graus Celsius por minuto e a 20 graus Celsius por minuto. Vejam que sempre eu vou ter a perda aqui, ó, de dióxido de carbono, só que a 1 grau Celsius por minuto eu começo essa perda em 400 graus, termino a 500. A 2 graus Celsius por minuto começa a 450, termina a 540. Em 10 graus Celsius por minuto começa a 465 e termina em 590. A 20 graus Celsius por minuto começa a 490 e termina em 610. Tá? Qual dessas daqui seria a mais próxima da realidade? Aquela de 1 grau Celsius por minuto, onde ele começa em 400 e termina em 500. Tá? Por quê? Como eu forneço calor numa velocidade menor, a possibilidade de distribuição desse calor pela amostra é muito maior. Então, realmente, ela vai ocorrer na temperatura que realmente ela está marcando. Tá? Se eu aqueço muito rapidamente, eu não consigo muito facilmente perceber o ponto onde inicia o processo. No caso aqui, na perda, então, do dióxido de carbono. Tá? A mesma maneira aqui, ó, a taxa de aquecimento. Olha só, a taxa de aquecimento de 2 graus Celsius por minuto, depois de 5, 10, que é 13, 16, 60 e 300 graus Celsius por minuto. Vejam só, aqui, ó, nessa primeira 2 graus Celsius por minuto, eu consigo perceber bem os eventos. Se eu aqueço muito rapidamente, eu vou perdendo a capacidade de visualizar os eventos, e isso para mim é prejudicial. Então, nesse caso aqui, a pressa, né, utilizar uma taxa de aquecimento muito grande, a pressa é inimiga da visualização, né? O evento passa despercebido para mim. Tá? Aqui um composto mineral pentaidratado, tá ok? Então eu já posso dizer que nesse primeiro momento aqui, ó, o que ocorre é a perda das 5 moléculas de água. Tá ok? Então vamos pegar aqui um outro exemplo, uma amostra de 100 miligramas, né? Eu tenho aqui, ó, ela se mantém estável até a temperatura de mais ou menos 150, depois ela tem um primeiro processo de degradação com perda de água. Tá? Água estrutural, por isso que ela sai mais distante, além de 100 graus. Depois ela continua em estabilização até mais ou menos 450, onde eu tenho perda de monóxido de carbono. Depois ela se mantém estável, onde eu tenho perda daí sim do dióxido de carbono, aqui próximo dos 650 graus, formando carbonato de cálcio. E depois eu tenho mais uma perda, né, do monóxido de carbono, do dióxido de carbono, formando o óxido de cálcio, ou a cal, que a gente conhece, né, a 1000 graus. Né, começa aqui em 650, em 850 já está estável, e ele vai se manter estável aqui até mais ou menos ali 1800, 2000 graus Celsius, porque ele já é um material minério bem resistente. Tá? O carbonato de cálcio, pessoal, a atmosfera vai influenciar também. Olha só, no vácuo,
né? Olha como que fica uma curva da quebra do carbonato de cálcio, formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono, tá? Se eu estou no vácuo, eu não tenho influência nenhuma. Somente a temperatura se distribuindo de maneira rápida e homogênea pela minha amostra. O que vai acontecer? Aqui mais ou menos em 450 graus eu já tenho o processo da quebra do carbonato de cálcio. Se eu estou no meio do ar, o ar sintético, o ar que mimetiza o nosso ar atmosférico, isso vai iniciar em 650, olha só, 250 graus Celsius depois, e vai ocorrer rapidamente até mais ou menos ali 740. Se eu utilizo dióxido de carbono, pessoal, eu elevo esse processo até praticamente 1000 graus Celsius. Por quê? Porque na quebra do carbonato de cálcio para a formação do óxido de cálcio e liberação de dióxido de carbono, quando eu coloco o dióxido de carbono como atmosfera, ele faz com que esse processo ele seja diminuído pela pressão que o dióxido de carbono faz, de forma que o próprio dióxido de carbono do carbonato de cálcio não seja quebrado. Então eu consigo estabilizar uma reação química utilizando um próprio gás atmosférico semelhante ou igual ao gás que a molécula iria liberar. Olha só, então eu levo aqui de 450 até para mais ou menos 970 graus Celsius a estabilidade do carbonato de cálcio, quando na presença do dióxido de carbono. Olha só que loucura. Aqui o porta-amostras vai influenciar, mas para nós não tem grande influência para nós. Para nós o importante é a velocidade de aquecimento e a atmosfera, tá? E a quantidade da amostra, olha aqui. Para um mesmo mineral, olha só, hidratado. O que acontece? Se eu estou utilizando 126 mg, 250 mg ou 500 mg, o que acontece? Quanto maior é a minha amostra, maior é a amplitude dos eventos, né? Vem um aqui de 126, ó. Ocorrem os mesmos eventos, primeira queda, segunda queda, terceira queda. Porém, quando eu estou utilizando 500 mg, as quedas são maiores, é óbvio, eu tenho perda de massa, então eu tenho perda maior de massa. Então no primeiro evento, segundo evento, terceiro evento, tá? Isso diz para mim o quê? Se eu tenho eventos que eu vejo que estão ocorrendo, porém a amplitude deles não me permite definir quando ele inicia, quando ele finaliza, é só eu ampliar a quantidade da amostra, que daí sim eu tenho uma amplitude na visualização desses eventos. Tá? Mesmo aqui, ó, a quantidade da amostra para um outro mineral pentaidratado, né? Ó, 0,426 mg ou 18 mg, tá? Dependendo do material, uma quantidade de amostra menor pode facilitar, tá? Normalmente para fármacos não, porque fármaco ele se comporta muito linearmente, porque são compostos orgânicos, né? Então num composto orgânico eu vou ter o quê? Vou ter uma dessolvatação, né? Uma desidratação, e depois eu vou ter uma perda de massa oriunda dos processos de degradação. Não vou ter ganhos de massa por adsorção de água, adsorção de dióxido de carbono, adsorção de nitrogênio. Então, para fármacos, normalmente vai ocorrer dessa maneira. Tá? Mesma coisa, ó, quando eu estou trabalhando com cristais, no caso aqui um monocristal ou um pó. Quando eu falo aqui, ó, 150 mesh, é o tamanho da granulometria do pó, né? Vocês vão ver lá na tecnologia farmacêutica que os pós para nós eles são medidos em mesh, que são as, digamos assim, as peneiras por onde o pó passa, que a gente vai, digamos, controlando o tamanho do pó, tá? Quando eu tenho um cristal, pessoal, a distribuição do calor pelo cristal ela se mantém mais lenta. Quando eu tenho pós, a distribuição ela é mais rápida, porque mais rapidamente ele consegue passar de uma superfície para outra, tá? Bom para nós que normalmente os fármacos, quando a gente vai fazer análise, eles estão na forma de pó e não de grânulo, tá? Podem ver aqui, ó, quando eu tenho pó, o evento corre primeiro, porque a distribuição do calor é mais fácil. Depois, o floco ocorre um pouquinho mais lentamente e por último o grânulo, né, que é uma partícula maior que ocorre mais lentamente ainda. Então eu vou ter essas variações, tá? Aqui contato com porta-amostra para nós não interessa, o oxalato de cálcio não interessa. E aquilo ali então foi a termogravimetria, onde eu avalio a perda de massa. É importante que vocês considerem que fármacos quando fundem, eles não perdem massa, tá? Isso é uma pegadinha, ok? Isso é uma pegadinha.
Inclusive, quem quiser futuramente seguir a carreira de perito criminal, a análise térmica, dentro com todas essas técnicas dela, elas são análises que são utilizadas na perícia criminal, tá? Perícia criminal, perícia forense, né? Então, quando vai fazer análise da legitimidade de lotes de medicamentos, de fármacos, né? Lotes falsificados, e se faz por análise térmica, porque, como eu falei para vocês, ela fornece para nós a identidade da molécula, né? Diferentemente da perda de massa que a termogravimetria me dá, a calorimetria exploratória diferencial, ou DSC, ela vai me dar uma variação de entalpia. Uma variação de entalpia para mais quando a molécula ela consome energia para algum evento, exemplo, a fusão, tá? Ou quando ela perde energia para algum evento, como a degradação. Tudo bem? Como digamos assim, o resfriamento, tá? Então eu estou falando agora da variação de entalpia. Então na calorimetria exploratória diferencial eu não vou ter perda de massa, eu vou ter variação de entalpia. Porque os eventos eles podem ser endotérmicos, onde ele precisa absorver calor para que ele ocorra, e a fusão é um evento endotérmico, ou eventos exotérmicos, onde ele recebe calor, porém ele libera calor para o meio, né? Normalmente os processos de degradação de moléculas, eles tendem também a ser exotérmicos, porque eu tenho ligações sendo quebradas, ligações fortes intramolecularmente. Cada ligação quebrada, ele libera uma energia, né, para o sistema, que essa energia vai na forma de calor, tudo bem? Diferentemente, pessoal, da termogravimetria, que avalia a perda de massa, aqui vai acontecer mais ou menos da seguinte maneira. Eu também vou ter os cadinhos, normalmente aqui o cadinho é de alumínio, tá? Porque eu trabalho só até mais ou menos 550 graus Celsius, 600, tá? Ele também vai ficar dentro de um forno, essa panelinha ela é pesada, só que agora não é uma termobalança, né? Ele é um outro equipamento que avalia a variação de entalpia dos eventos. Eu peso fora numa balança analítica, numa balança de precisão, e coloco o cadinho lá dentro. Só que eu coloco 2 cadinhos, é como se um deles fosse o branco. Porque esse branco aqui vai absorver calor e não vai utilizar para nada, porque não tem nada ali dentro. O segundo cadinho, ele vai absorver calor, mas ali dentro eu tenho o fármaco. E o fármaco vai utilizar o calor que está sendo fornecido para os seus eventos endotérmicos e exotérmicos. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui, ó, eventos endotérmicos, como a fusão, onde eu ganho temperatura para que ele realmente funda, e os eventos exotérmicos, que pode ser um evento de resfriamento, pode ser um evento de adsorção, pode ser um evento de degradação, onde eu tenho liberação de energia pela molécula. Tá ok? Fatores que influenciam na curva, aqui também eles falam curva DTA e DSC, para nós elas vão ser semelhantes, tá? A gente vai focar no DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial. Fatores que vão influenciar do instrumento, mesma coisa, taxa de aquecimento. Quanto mais lenta a taxa de aquecimento, para nós que trabalhamos com fármacos, os eventos tendem a aparecer mais visivelmente, mais facilmente, tudo bem? A atmosfera, que pode ser de CO2, né? No vácuo é difícil a gente ter equipamento aqui que trabalha no vácuo, mas normalmente vai ser de ar atmosférico, que é uma mistura de nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases em menor concentração, tá? Ou principalmente que a gente utiliza de nitrogênio, porque é uma atmosfera para nós inerte. Tá? O porta-amostras também pode variar, mas normalmente a gente utiliza o cadinho de alumínio, tá ok? Tá? E aqui a natureza e propriedade dos termopares, que daí é do equipamento que faz análise da medição da entalpia, e posição da medida da temperatura, que pode ser por baixo ou pode ser por cima, em cima do cadinho ou por baixo do cadinho. Mas não vai influenciar. Para nós aqui, os 2 primeiros, a taxa de aquecimento e a atmosfera. Tá? E fatores relacionados às características da amostra, como quantidade da amostra, que é importante para nós, tamanho e forma da partícula, se a partícula é pulvéria, se a partícula é tem uma granulometria maior, tá? E o contato da minha amostra com o cadinho. Se eu tenho um pó pulvério muito fino, ele entra bastante em contato, né? Eu tenho uma grande área de superfície absorvendo aquele calor.
Se eu tenho cristais muito grossos, normalmente eu vou ter uma distribuição de calor mais lenta, né, mais problemática, ok? Pensem que a distribuição de calor num açúcar refinado é mais fácil do que num açúcar cristal, tudo bem? Então a taxa de aquecimento, pessoal, tá aqui um exemplo, ó, né? A taxa de aquecimento, ó, de 5 graus Celsius por minuto, 8 graus Celsius por minuto, 12 graus Celsius por minuto, 16 graus Celsius por minuto e 20 graus Celsius por minuto, tá? Pode ver que ela vai influenciar na temperatura que o evento ocorre. Aqui ocorreu a 5 graus Celsius por minuto em 575. Depois vai subindo para 605, 625, 630 e 650 quando eu estou trabalhando a 20 graus Celsius por minuto, tá? Aumentar a velocidade, ela amplia, ela me dá uma maior amplitude do pico, porém ela tira ele da área onde de fato ele deveria ocorrer. Então vejam como para nós isso é importante. Um ácido acetil salicílico funde para mim a 134 graus Celsius. Tá? Quando eu vou aquecer ele a 5 graus Celsius por minuto, que é o que comumente a gente utiliza na área da farmácia, ele vai fundir a 134 graus. Imagina um operador desavisado que bota ali na temperatura de 10 graus Celsius por minuto. Ele vai fundir, digamos, a 142 graus Celsius. 142. Só que a pessoa que vai olhar para aquilo ali vai dizer, poxa, isso aqui não é o ácido acetil salicílico, porque o ácido acetil salicílico funde a 134 graus Celsius. Tudo bem? Por isso que é importante para mim sempre fornecer o resultado com as condições de análise, ok? A taxa de aquecimento também vai afetar a resolução. Olha só, se eu tenho uma taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, eu consigo perceber, olha aqui, ó, um pequeno evento, depois aqui um evento ocorrendo, antes que ele finalize e volte à linha base, já começa a ocorrer outro evento. Se eu aqueço a 30 graus Celsius por minuto, esse segundo evento aqui que ocorreu na metade do caminho, ele passa despercebido. Por isso que é ideal ter paciência, utilizar uma velocidade de aquecimento mais lenta. Tudo bem? Então, ó, o aumento da taxa de aquecimento também aumenta a amplitude, né? Às vezes eu faço uma análise, eu corro uma análise, daí eu vejo, poxa, eu quero melhorar a amplitude. Como que eu melhoro a amplitude? Melhorando a taxa de aquecimento, tá? Como eu fiz normalmente uma mais lenta, né, 1, 2, 5 graus Celsius por minuto, eu já sei quais os eventos ocorrem. Se eu quero maior amplitude, para o meu gráfico ficar mais visivelmente aparente os eventos, eu posso fazer numa temperatura maior e verificar se os eventos que ocorreram em 1, 2 ou 5 graus Celsius também vão ocorrer. No caso aqui ocorreu, né? Eu tenho 2 eventos, né? E depois mais um pequenininho do outro lado. Vejam que sempre retorna à linha base, né? Um evento, a tendência é retornar à linha base, mas antes que ele retornasse, o outro já ocorreu. Retornou um evento, retornou à linha base e foi. A 5 graus Celsius eu mantive a visualização dos eventos, só que aumentou a amplitude. A 10 graus Celsius mantive a visualização dos eventos e melhorou a amplitude. Então nesse caso aqui eu utilizaria num laudo de análise, num resultado de análise, o de 10 graus Celsius por minuto, porque ele, muito embora seja numa velocidade superior, uma taxa superior de aquecimento, ele consegue ainda detectar os eventos, né? E, porém, com uma maior amplitude. Ok? E a atmosfera, né, pessoal? Olha só. A atmosfera ela pode ser estática ou pode ser dinâmica. Seja atmosférica de ar, seja a atmosfera de ar, a atmosfera de nitrogênio. O que significa ela ser estática? Tá? Significa que eu forneço o nitrogênio lá para dentro e ele fica lá dentro, esse nitrogênio sendo saturado. Na dinâmica, eu forneço o nitrogênio, porém ele não fica parado lá dentro, ele fica circulando. Existe um fluxo. Né, eu posso dizer ali que vai ter um fluxo de 10 ml de nitrogênio por minuto. Então vai ficar passando o nitrogênio ali dentro, na dinâmica, isso sem saturar, então, tudo bem? Que está sempre trocando. Olha a diferença quando eu analiso uma mesma amostra com oxigênio ou com nitrogênio. Veja que com oxigênio eu tenho uma reação muito maior, tá? Porque provavelmente a minha substância aqui dentro sofreu uma reação de oxidação. Enquanto de nitrogênio, ele tende a se manter mais estável, porque o nitrogênio ele é praticamente inerte quando eu trabalho com fármacos. Então, provavelmente, o evento que está ocorrendo aqui ele é um evento aí
como está 400, 500 graus, eu chutaria que é um evento de degradação, tá? Porém, é um evento de degradação normal da molécula, porque o nitrogênio não está influenciando nisso, haja vista ele ser inerte para fármacos. Já o oxigênio não, tá? Fármacos não gostam de oxigênio, porque normalmente moléculas orgânicas dos fármacos sofrem reações de oxidação, tá? O oxigênio do ar, né, os radicais livres, o oxigênio singlete, que tem um radical livre que fica procurando se estabilizar, ele vai interagir com algum ponto da molécula, desestabilizando ela, tá? Então, para nós, fármacos, sofrer reações de oxidação é muito ruim, ok? Aqui, ó, é o fluxo, a pressão da atmosfera do forno, né? De 1 atm de pressão, 15 atm, 21, 28, 35, 69 atm de pressão. Vejam só, 1 atm de pressão, tá? É a nossa pressão atmosférica aqui. A gente visualiza somente um evento aqui de degradação grande. Se eu vou aumentando a pressão dentro dentro do forno, eu vou começando a visualizar que existe um evento que nesse primeiro ele fica mascarado, né? O porta-amostras para nós aqui a gente não vai tratar, porque normalmente a gente vai trabalhar com o alumínio, né? Então aqui está o de alumínio para nós, olha como que ele fica bonito, normalmente os eventos, tá? E a quantidade da amostra, né? Normalmente a quantidade da amostra está relacionado a sensibilidade. Quanto mais pulvérea a amostra para nós, melhor também, ok? Vamos ver alguns exemplos de aplicação agora para nós, né? Aqui está um gráfico de decomposição do oxalato de cálcio. Isso aqui é bem clássico porque ele mostra bastante para mim, muito claramente, né, o que acontece. O oxalato de cálcio aqui eu tenho uma curva termogravimétrica com perda de massa. Então, na curva termogravimétrica sempre normalmente eu tenho uma diminuição dela. Já aqui embaixo eu tenho uma curva de DSC, né, uma calorimetria exploratória diferencial. Vejam só, na DSC eu tendo a manter uma linha base. Tendo a manter uma linha base, tá? Porque eu não tenho perda de massa, eu avalio somente a entalpia utilizada, tá? Ok? Então, eu tenho uma perda de massa, 2 perdas de massa, 3 perdas de massa. Para essa perda de massa aqui eu tenho uma entalpia sendo utilizada, mantém estabilidade. Segunda perda de massa, outra entalpia. Terceira perda de massa, outra entalpia. Tá? Isso para o oxalato de cálcio. Ok? O índio, pessoal, que é um elemento da tabela periódica, é muito utilizado para a gente padronizar o equipamento, para ver se ele está funcionando bem, né? E vejam só, como que a atmosfera influencia no vácuo, no hélio, no ar e no argônio, tá? Olha só, a fusão do índio no ar ocorre, aqui esse verdinho, é o que normalmente a gente utiliza. Se eu utilizar o hélio, ele começa antes. Se eu utilizar o vácuo, ele vai ocorrer, porém, de uma forma mais ampla, né, mais para frente, ele se mantém mais estável no vácuo, tá? E no argônio ele vai começar semelhante ao do ar. Então vejam como a atmosfera para nós é importante. E a entalpia também vai mudar em parte, olha só. De 26,20 joules por grama no vácuo, 27,26 joules por grama no argônio, 27,42 joules por grama no ar, tá? E 27,76 no hélio, ok? Normalmente nós que vamos trabalhar com fármacos, pessoal, normalmente a gente vai utilizar ou ar atmosférico ou nitrogênio, tudo bem? O ar atmosférico para nós é interessante porque ele mimetiza as condições reais que um fármaco ele fica exposto no dia a dia, né? Muito embora eu possa estar com ele dentro de um frasco, sempre vai ter uma quantidade de ar lá dentro. Se eu estou com ele num blister ou num stripper, né, onde normalmente eu coloco comprimidos ou cápsulas, ele vai ter uma quantidade de ar lá dentro. Tudo bem? Pessoal, fármacos normalmente eles são cristalinos, e se ele é cristalino ele vai ter um ponto de fusão, tudo bem? Mas a gente viu na nossa aula anterior, lá quando a gente falava de formas, estados da matéria, onde a gente falou também de sólidos cristalinos, sólidos amorfos. O sólido amorfo ele não tem um grau de organização, de arranjo
como um sólido cristalino, tá? Então o que acontece? No sólido cristalino eu tenho que fornecer temperatura para ele se desarranjar, tá? Isso ocorre com um grande consumo de entalpia, tá, ok? Por isso que ocorre aquele pico de entalpia bem bonitinho, tá? Agora, se eu estou tratando de um composto que não é cristalino, porém ele é amorfo, eu não vou ter ponto de fusão. O composto amorfo ele tem um outro evento que é correlacionado à fusão do material cristalino. E a gente chama de transição vítrea. Transição vítrea para nós hoje é bastante importante. Por quê? Por conta dos polímeros, os materiais poliméricos. Muitos recipientes que a gente utiliza para produzir medicamentos, eles são materiais poliméricos, né? A polivinilpirrolidona, né? Aqui é o carbonato de polivinilo, um exemplo, mas a polivinilpirrolidona, hidroxipropilmetilcelulose, hidroxetilcelulose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, tá? São todos recipientes farmacêuticos que são derivados poliméricos. E quando eu vou fazer análise desse derivado polimérico, eu não vou conseguir perceber, na maioria das vezes, por eles não serem materiais cristalinos, o ponto de fusão. Só que você já, né, é sábio, passou pela disciplina de físico-química aplicada à farmácia, vai lembrar que ele não tem ponto de fusão, porém ele tem transição vítrea. E a transição vítrea ela muda visualmente na análise térmica, porque eu não tenho aquele pico da entalpia. Eu tenho só uma alteração da linha base. Linha base, linha base, linha base, ela dá uma cedida e ela vem para baixo. Isso é a transição vítrea. Então a linha base está vindo, ocorre a transição vítrea e ela se rearranja. Por que ocorre dessa maneira? Porque o material amorfo, muito embora ele não funda, ele utiliza a energia que está sendo fornecida para ele para se rearranjar. Só que ele consegue se rearranjar muito mal e porcamente. Ele não consegue virar um cristal. Tudo bem? Ele não consegue virar um cristal. Um cristal consegue se transformar em outro. Um cristal consegue ganhar energia e se transformar num cristal mais estável. Um cristal consegue perder energia e se transformar num cristal mais instável. Agora, um composto amorfo não consegue se transformar num composto cristalino, a menos que ele passe por um processo de recristalização. Tudo bem? Agora, fornecendo temperatura, ele já é amorfo. Ele somente muda um pouco a sua conformação, mas continua amorfo. Por isso a alteração da linha base. Ok? Aplicação para fármacos agora. Olha só, pessoal, e eu não sei, mas a maioria dessas daqui foram pesquisas minhas, né? Aplicação de técnicas termoanalíticas de caracterização e determinação da pureza e cinética de degradação da zidovudina, um trabalho produzido por mim, né? Do AZT, a zidovudina, que é um medicamento utilizado para pacientes que já estão com sintomas de AIDS. Então a zidovudina, olha só, aqui é o ponto morto, iniciou, olha aqui, existe uma primeira fusão, primeiro evento aqui de fusão da zidovudina, 122,13 graus Celsius, depois uma degradação em 3 etapas, uma primeira etapa exotérmica, né, uma primeira etapa exotérmica que consumiu 876,74 joules por grama, e depois uma segunda etapa seguida de uma pequena terceira etapa, tá? Considerando aqui, ó, um fluxo de nitrogênio, né, uma atmosfera de nitrogênio dinâmica de 50 ml por minuto, tá? E a taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. Vejam só, uma aplicação fingerprint da zidovudina. E a perda de massa da zidovudina, olha só, como eu falei para vocês, né, ela ocorreu ali, eu tenho um evento endotérmico primeiro, né, um evento exotérmico de perda de massa e depois um evento aqui endotérmico, que eu consigo visualizar aqui. O primeiro evento de perda de massa, né, que ocorreu aqui próximo, olha só, começando a 185 graus Celsius, 254 graus Celsius, tá, perdendo 25% da massa. E depois um segundo evento, começando em 256 graus Celsius, finalizando em 332, tá? Com perda de 46% da massa. Como eu tenho os percentuais de perda da massa, eu consigo desenhar a molécula do AZT ou da zidovudina e considerar qual porção dela que sai para corresponder a 25% de perda num primeiro momento.
E depois qual percentual dela que corresponde à perda de 46% daquilo que havia sobrado. Né? Olha só que interessante. E professor, o que é essa diminuição aqui posterior depois disso? Isso aqui é a carbonização da amostra, porque dela já passa de 500 graus aqui, ela começa a carbonizar, ela vira carvão, ela vira cinza, tudo bem? Porque é uma amostra orgânica. Tá? A determinação da pureza de um material, pessoal, principalmente fármacos, está diretamente relacionada ao seu ponto de fusão. Tá? Quanto mais puro é um material, mais pontiagudo é o seu ponto de fusão. O gráfico aqui do ponto de fusão, ele fica bem agudo, tá? Porque ele é um material puro. Se ele não é um material puro, esse ponto de fusão ele não vai ser pontiagudo, ele vai se estender, tá? Porque eu já tenho ali agentes contaminantes. Então a pureza pode ser determinada dessa maneira. Da mesma maneira até como prazo de validade, né? Eu consigo extrapolar o prazo de... Eu sei que a temperatura média ambiente numa determinada região do Brasil, considerando inverno e verão, em todas as estações do ano, é de média aí, digamos, de 30 graus Celsius. O que acontece? Eu pego a minha amostra, né, do meu fármaco e submeto ela a outras temperaturas muito maiores para que o processo ocorra rapidamente e depois, praticamente, por uma equação uma equação variável ali com uma regrinha de 3, eu consigo dizer, ó, se a 180, 190, 200 e 210 graus Celsius a velocidade de degradação foi x, quanto que vai ser a velocidade de degradação a 30 graus Celsius, que é a temperatura média do ambiente, né? Então, chega numa equação, substitui aqui, consegue encontrar o tempo, tá ok? Outro estudo aqui, ó, caracterização físico-química e polimorfismo, determinação do polimorfismo de duas amostras de nimodipino, né, um bloqueador de canal de cálcio do tipo L dependente, utilizado para angina pectoris, dor no peito, né, derivado de 2 distintos laboratórios, tá? Então o que acontece? Esse caso aqui foi um caso onde um laboratório farmacêutico nos encaminhou amostras porque ele estava tendo problema na análise dos fármacos dele, do nimodipino no caso. O que aconteceu? A gente analisou e viu que, muito embora fosse o nimodipino, um deles tinha 2 materiais cristalinos, enquanto um deles tinha só um. A amostra 1 tinha somente um material cristalino. E a amostra 2 tinha 2 versões cristalinas do nimodipino. Né? Então a gente detectou um polimorfismo, olha só que isso a gente estudou na aula anterior, através da análise térmica, porque se eu tenho polimorfo, mais de um material cristalino, a gente viu lá que eles tinham distintas características físico-químicas, significa que eles teriam pontos de fusão distintos também. Pode ser levemente distinto, mas eles vão ter. Tudo bem? E caracterização e estudo termoanalítico de dissolução de comprimidos contendo metronidazol. Olha só, pessoal. Também, ó, análise de DSC, TG, primeira derivada, né, em nitrogênio com aquecimento de 10 graus Celsius por minuto do metronidazol, tá? E daí a gente comparou comprimidos de metronidazol de vários laboratórios. Olha só, a gente conseguiu perfis semelhantes e perfis onde eu tinha metronidazol, onde o ponto de fusão começou antes dos demais. Significa que nessa formulação a estabilidade dele estava prejudicada. Da mesma maneira como em outra formulação a gente viu uma estabilidade maior da molécula do metronidazol. Isso seria bom, professor? Não. Não seria bom, porque quando tem uma estabilidade maior do que a normal, significa também que a solubilidade vai ser prejudicada. Lembre-se, quanto mais estável o material, mais insolúvel em água ele é. Tudo bem? E eu não sei se eu quero prejudicar a solubilidade melhorando a estabilidade. Porque a solubilidade, para mim, a gente vai começar a estudar a solubilidade na próxima aula, vocês vão ver o quanto é importante, é um fator fundamental para a ação dos medicamentos. Se não tiver solubilidade, a maioria dos medicamentos não vai ter atividade. Tá? E na curva termogravimétrica eles se apresentaram assim também, né? Eu tinha aqui, ó, o material de referência e os demais. Vejam como a perda de massa foi distinta em cada um deles. Significa que
o perfil de degradação do metronidazol nas diferentes formulações de comprimidos, ela se mantinha também de maneira diferenciada, fazendo com que alguns comprimidos se mostrassem mais estáveis e outros nem tanto. Tudo bem? Aqui, ó, a substância química de SQR significa substância química de referência. Significa o metronidazol, tá? Puro. Olha só como eu falei para vocês que quando a gente tem um material puro, o pico, né, da fusão ocorre muito agudamente. Olha só, bonitão aqui, vem, puf, cai. Olha os demais, todos eles ficam mais ampliados. Professor, mas eles estão mais para frente, significa que eles são mais estáveis? Não. Todos eles começam nessa faixa aqui, ó. Já começou a caída das curvas dele, justamente nessa faixa aqui. Só que a visualização da fusão, ela fica mais problemática por conta da presença dos excipientes. Ele não é mais um material puro, ele está misturado com excipientes farmacêuticos. Tudo bem? Outro aqui, ó, um estudo meu também. Caracterização fisicoquímica de carbonato de cálcio obtido da casca de ovo. Olha só, pessoal, o carbonato de cálcio para nós é bastante interessante do ponto de vista cosmético, que é ele que vai dar as características de opacidade de sabonetes, tá? Então, o que acontece? Quanto mais estável é esse carbonato de cálcio, melhor para mim. E a gente conseguiu visualizar por termogravimetria, né, e por sua primeira derivada, que o carbonato de cálcio extraído da casca do ovo, né, purificado da casca do ovo, ele tinha uma maior estabilidade do que o carbonato de cálcio que a gente comprava no mercado farmacêutico. Tudo bem? Inclusive esse trabalho nosso aqui gerou uma patente, tá? Uma patente do processo de obtenção do carbonato de cálcio a partir da casca do ovo, né? Isso em parceria com uma indústria aí, de ovos. Tudo bem? Então essas foram aplicações da análise térmica, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E para nós é bastante importante na caracterização do ponto de fusão, transição vítrea, estabilidade, grau de entalpia que a molécula precisa para entrar em processo de fusão, a entalpia que a molécula precisa para entrar em processo de degradação. E deixo reiterar para vocês que essas são técnicas muito difundidas dentro da indústria farmacêutica, tá? E que normalmente vem nos laudos de análise e qualidade dos nossos fármacos que a gente adquire deles. Em relação aos equipamentos, são equipamentos de fato extremamente caros, por isso que a gente não vai ter esses equipamentos em farmácias de manipulação e até indústrias farmacêuticas pequenas, tá? Esses equipamentos de análise térmica, o de calorimetria exploratória diferencial e o de termogravimetria, hoje eles devem estar custando aí mais ou menos, por conta do dólar, que subiu bastante também, pode-se chutar aí por baixo, um básico de cada um deles, R$300 mil cada um. Então uma duplinha dessa que para nós é interessante, R$600 mil. Né? Então é um investimento pesado e que não é toda a indústria farmacêutica que vai conseguir abarcar isso. Ok? Porém, normalmente quem produz farmoquímicos, que são os pós que vão fornecer para as indústrias que fazem os medicamentos e as farmácias de manipulação, eles têm que ter, porque como eu falei lá no começo, eles fornecem informações imprescindíveis, importantes sobre as moléculas que garantem a sua identidade e qualidade também. Tudo bem? Pessoal, dúvidas em relação a essa aula, coloquem aqui nos comentários dessa aula no YouTube, ok? Ou mande lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Quem mandar dúvida diretamente aqui no YouTube já conta como chamada para essa aula. Quem não tiver nenhuma dúvida, simplesmente vai garantir a sua presença na chamada, colocando aqui embaixo, né? Como a gente falou do nimodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio do tipo L-dependente, eu quero que vocês coloquem outros fármacos, que cada um coloca um, né? Pode se repetir, não tem problema nenhum. Fármacos que bloqueiam canais de cálcio, tá? No nosso organismo. Bloqueiam ou estimulam a abertura de canais de cálcio. Tudo bem? Tranquilos? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais!